Olá, tudo bom? O tema da aula de hoje é cultivo de batata doce. Então, a batata doce, ou a Ipomoea batatas, ela é uma cultura originária da América Central e do Sul, né? É encontrada desde a península de Yucatán, no México, até a Colômbia. Existem relatos aí do seu uso que remontam de mais de 10 mil anos, né? Com base em análise aí de batatas secas encontradas em cavernas localizadas aí no Vale de Chilca, Chilca Canyon, né, no Peru, e em evidências contidas aí em escritos arqueológicos encontrados na região ocupada pelos maias na América Central. Ou seja, ela é uma cultura que ela já está sendo utilizada aí pelo homem há muito tempo, né? Então ela é utilizada pelos agricultores como base alimentar matinal, né? Principalmente aí no período da manhã, né? No café da manhã, tem muita gente que consome muito. Ela também no almoço, né? É, quem pratica esporte, fisiculturista, come muita batata porque ela é uma importante fonte de proteínas, né? Ela pode ser utilizada também na alimentação animal, né? Tanto a batata em si quanto as ramas. A China é o maior produtor mundial, com aproximadamente aí 100 milhões de toneladas. No Brasil aí ocupa o sexto lugar entre as hortaliças mais plantadas, com área aproximada aí de 48 mil hectares e produção anual estimada em 500 toneladas aí, né? 500 mil toneladas ano, né? Então, a cultura é bem disseminada no país, né, com destaque nas regiões sul e nordeste, Pernambuco e Paraíba principalmente. É típica de climas tropicais e subtropicais. Ela é uma cultura de baixo custo, né, com ciclo muito rápido, fácil manutenção e comercialização, né, além de rústica, né, ela apresenta boa resistência, seca e ampla adaptação. Você consegue cultivar ela aí praticamente no Brasil inteiro. É uma espécie perene, cultivada anualmente, pois com aproximadamente 3 meses já se pode colher, né? Ela já atinge um ponto comercial bem bacana, né? Um tamanho e peso de tubérculo que permite aí essa comercialização. Então, o tubérculo armazena reservas nutritivas nas raízes, possui grande potencial alimentício e também industrial, né? Além disso, apresenta resistência a pragas, né? Tem pouca resposta à aplicação de fertilizantes e se desenvolve bem em solos degradados, justificando aí a sua rusticidade, né? Então, ela é uma cultura fácil de trabalhar. Material de propagação. Para a implantação de uma lavoura de batata doce, o produtor tem 3 opções para obter novas plantas, né? Por meio de batatas, né, que consiste em promover a brotação de batatas selecionadas, utilizando-se posteriormente essas brotações inteiras, denominadas de mudas, né, ou segmentadas aí, denominadas de ramas sementes. Pode ser retirando-se ramas sementes ou estacas de uma cultura em desenvolvimento. Então, geralmente ali no início da rama você segmenta várias estacas e utiliza ela ali para plantio. Ainda cultivando-se uma área como viveiro de mudas. Então, as ramas sementes contendo de 6 a 8 entrenós, tá? Então, a gente conta aqui, né, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 aqui, né? Então, de 6 a 8 entrenós, tá? Ou seja, aproximadamente 30 centímetros, né, de comprimento. Então, uma rama semente com essas características são comumente utilizadas aí para a formação de lavouras comerciais. Então, as ramas devem ser retiradas das partes mais novas do caule, né, ou seja, da ponteira, até cerca de 60% da extremidade. Então, gerando aí 2 estacas. Por se enraizarem mais rápido e também por serem menos contaminadas por pragas e patógenos, especialmente por fungos localizados na parte do solo, então a gente acaba utilizando esses materiais mais novos, né? Então, as ramas sementes devem ser retiradas quando as plantas tiverem de 2 a 3 meses, né? Nessa fase elas estão em pleno crescimento vegetativo e a retirada dos ponteiros não prejudica a produção, tá? Então, pois as folhas remanescentes são suficientes aí para dar continuidade ao desenvolvimento da planta
e ocorre rapidamente a formação de novas ramas, tá? Então, uma cultura é, vai conseguir ter condições de recuperar muito rápido, tá? Quando você tira essas ramas. Referente a clima e solo. Então, a pluviosidade anual média para essa cultura se desenvolver adequadamente é em torno de 750 a 1000 milímetros, sendo que cerca de 500 milímetros são necessários durante a fase de crescimento para que ela consiga se desenvolver. Tá? Então, a fase crítica de disponibilidade e umidade do solo ocorre na primeira semana após o plantio, porque as ramas sementes não possuem ainda um sistema radicular, né, totalmente desenvolvido para explorar a umidade contida nas camadas inferiores do solo. Tá? Então, é esse período crítico aí da implantação. Né? Então, o solo deve ser preferencialmente arenoso, bem drenado, sem presença de alumínio tóxico, com pH ligeiramente ácido e com alta fertilidade natural. Então, quanto mais arenoso esse solo, quanto mais solto esse solo, melhor para o desenvolvimento da batata. Você vai conseguir ter ali um tubérculo melhor desenvolvido, sem a raiz não vai ficar torta, digamos assim, né? Ela não vai encontrar nenhum tipo de impedimento físico que possa deformar ela, né? E aí você tem uma batata com um tubérculo com um padrão comercial melhor, tá? Mais bonito, digamos assim, né? Então, solos arenosos facilitam o crescimento lateral das raízes, evitando a formação de batatas tortas ou dobradas, tá? Além disso, facilita a colheita, permitindo o arranquio das batatas com menor índice de danos e menor esforço físico. Então, fica fácil de você manejar e de colher. Solos ácidos com pH entre 4,5 e 5,5 resultam em menor ocorrência de sarna, que é uma bacteriose causada, né, por Streptomyces subespécie. Tá? Então, é uma doença importante da cultura, né? E solos com esse pH um pouco mais ácido, eles reduzem a incidência dessa bactéria. Entretanto, solos muito ácidos geralmente têm níveis elevados de alumínio solúvel, que prejudica o desenvolvimento das plantas. Tá? Né? E ainda propicia o desenvolvimento aí de cupins na área, né, que também pode prejudicar a aparência aí, do tubérculo. Então, por isso, uma análise química do solo deve ser indicada, né, ou não, né, deve indicar ou não a necessidade de correção da acidez, que deve ser realizada com calcário dolomítico, ok? A capacidade de drenagem do solo é outro fator limitante para o desenvolvimento da cultura. Tá? Em solos com lençol freático pouco profundo, né, ou sujeitos a longos períodos de encharcamento, então pode causar a formação de raízes longas, tá? Denominadas de chicote. Então elas vão ficar com essa característica que está na foto, né? Então uma raiz comprida, sem acúmulo de reserva, né? Ou seja, ela não dá um padrão comercial. A dona de casa vai ver isso aí na gôndola do mercado, ela não vai querer comprar esse tipo de material, tá? Quanto à topografia, né, a utilização de áreas com pouco declive facilita as operações mecanizadas. No entanto, áreas relativamente acidentadas também podem ser utilizadas, pois a construção de leiras em nível promove um controle eficiente da erosão do solo. Tá? Então, a gente pode trabalhar com essas leiras aqui, ó, né, e cultivar também em áreas com uma declividade um pouco mais acentuada. Então, o preparo do solo consiste na formação de leiras, né, ou camalhões com 30 centímetros de altura, distanciados aí cerca de 80 centímetros, utilizando-se para isso um sulcador com 2 bicos. Né. Em locais com solos arenosos, pode-se dispensar a aração, tá? Mas em solos argilosos é necessário fazer primeiramente uma aração para descompactar o solo e em seguida uma gradagem, tá? Antes de levantar esses camalhões, para você conseguir ter um solo um pouco mais solto e evitar, né, problemas aí, principalmente com excesso de umidade na área. A nutrição e adubação. Então, a planta da batata doce possui um sistema radicular muito ramificado, o que o torna eficiente na absorção de nutrientes, tá? Especialmente o fósforo, né? E é de conhecimento de todos, né, que a nossa área, que a nossa região, né, o extremo norte do Mato Grosso, aqui a gente tem um problema muito grande com o fósforo, né? Nossos solos são pobres em fósforos, então isso é um ponto positivo para a cultura, né? Porque ela tem uma eficiência de absorção desses nutrientes muito maior, né? O que facilita aí no seu desenvolvimento. Então, quando a cultura é instalada em sequência
a uma outra cultura que tenha recebido altas doses de fertilizante, como é o caso da maioria das hortaliças, geralmente não são feitas adubações nem correções de acidez para o cultivo da batata doce, tá? Então, se você já tem um histórico de cultivo naquela área, cultivou alguma coisa ali que tenha recebido uma carga de adubo adequada, então você não precisa, né, se você for entrar naquela área com o plantio de batata doce, você não precisa fazer adubação daquela área. Para condições de solo com alta capacidade de retenção de fósforo, como é a maioria dos solos, né, nesse caso não é como é a maioria dos nossos casos aqui, né, eles conseguem reter muito solo, mas não disponibiliza, né? Então por isso que a gente fala que são pobres em solo, né? Na verdade, você tem o fósforo no solo, né, mas ele não fica disponível para a cultura. Então recomenda-se a aplicação de pelo menos, né, fertilizante fosfatado. Tá? Então essa é a nossa condição, né? Então o solo retém muito fósforo e não deixa o fósforo disponível para a cultura. Então, recomendação de adubação mineral para batata doce com base nos teores de fósforo e potássio encontrados no solo. Tá? Então, quando a gente encontra aqui fósforo baixo e o potássio baixo, então a gente vai utilizar aí, né, 60, 180, 90 de NPK, né? Então, nitrogênio, fósforo e potássio, ok? Quando o nível de fósforo é baixo e de potássio é médio, então 60, 190, 60, né? E assim sucessivamente. Basta a gente observar aqui, então, o nível, né, na análise de solo do fósforo e do potássio e seguir a recomendação, tá? Esses valores em quilos por hectare. E os limites de interpretação, né, do nível de fósforo de fertilidade adotado pelos laboratórios de análise de solo, né? Então, a gente tem aqui para o fósforo, né? Então, para uma textura argilosa, né, maior ou igual a 5, baixo, né, de 6 a 10 miligramas por decímetro cúbico médio, né, e alto, maior do que 10. E aí, para a textura média, arenosa, né, segue a mesma linha de pensamento. Tá? Então, menor ou igual a 10 é considerado baixo, né, de 11 a 20 é médio, maior que 20 é alto. Né, e textura arenosa, menor do que 20 é considerado baixo, de 21 a 30 é médio, né, e maior que 30 é alto. E aí para o potássio, né, em miligramas por decímetro cúbico também, né, ele é considerado baixo, menor ou igual a 30, né, miligramas por decímetro cúbico, de 31 a 60 é médio, mais do que 60 é alto, ok? Então, a gente deve aplicar todo o fósforo, né, e metade do potássio e o nitrogênio no plantio. Efetuar a cobertura com nitrogênio e potássio, né, aos 40, 45 dias, né, após o plantio. Tá? Então faz o plantio, aplica todo o fósforo, parte do nitrogênio, né, parte do potássio, e depois vem com uma cobertura com o restante depois de 40, 45 dias, ok? A aplicação de matéria orgânica tem proporcionado excelentes resultados por dois motivos. Então, primeiro, porque promove o arejamento e o afrouxamento, né, o afofamento do solo, digamos assim, facilitando o crescimento lateral das raízes. Então, com isso, formam-se raízes menos tortuosas, né, raízes com padrão comercial um pouco melhor. O segundo motivo é que, sendo uma cultura de ciclo relativamente longo, ocorre a liberação mais lenta dos minerais durante o desenvolvimento, né, dessa cultura e durante a decomposição dessa matéria orgânica que fica nessa área, mantendo um equilíbrio, né, entre a formação de parte vegetativa e o acúmulo de reserva da cultura. Tá? Então, o incremento da matéria orgânica é sempre muito importante, porque além desses dois motivos, né, você alimenta, digamos assim, a microbiota do solo. Né? Você vai ter um solo mais vivo, né, um solo mais dinâmico, onde ele vai conseguir reciclar os nutrientes de maneira mais adequada, né, promover um arejamento melhor, consegue, consequentemente, segurar a umidade por mais tempo, né, mas não aquela umidade em excesso, né, não é encharcamento, é uma umidade adequada para o desenvolvimento da cultura. Então, só tem a ganhar esse incremento de matéria orgânica, ok? Caso haja disponibilidade de matéria orgânica, pode-se adicionar de 20 a 30 toneladas por hectare, tá, de esterco de gado. Nesse caso, reduzir a metade da adubação com nitrogênio mineral. Tá? Outra vantagem aí da utilização dessa matéria orgânica é que você aumenta a quantidade de bactérias naquele local. Tá? Ah, professor, mas bactéria não é ruim? A gente tem
basicamente, aí, de maneira grosseira, dois tipos de bactéria, né? A bactéria ruim e a boa, né? Você tem algumas bactérias que auxiliam no desenvolvimento da rizosfera, da região da raiz ali que está em crescimento. Então, facilitando a absorção de fósforo, de nitrogênio, facilitando o crescimento da cultura, o desenvolvimento dela, né? Então, a gente tem algumas bactérias aí também que elas elas trazem um benefício para o desenvolvimento da cultura, tá? Algumas que até trabalham como promotoras de crescimento dentro dessa cultura. Então, os fertilizantes eles devem ser distribuídos no espaçamento correspondente às leiras, né, antes da sua construção, de forma que fiquem localizados na base da leira, ok? O plantio, né, consiste em enterrar parte da rama semente, né, ou da muda, né, na leira de plantio. Então, no Brasil, essa operação geralmente é realizada manualmente, ok? Fazendo-se primeiramente a distribuição das ramas no espaçamento adequado e em seguida faz-se um orifício com a utilização de uma haste pontiaguda, né, denominada de bengala. Então, nesse orifício é depositada a base da rama, enterrando-a até a metade do seu comprimento. E, com o auxílio da mesma ferramenta, acomoda-se no solo, acomoda-se o solo aí ao redor da rama. Pode-se utilizar um enxadão para fazer uma cova e colocar? Pode também, só que daí você tem um serviço um pouco maior para fazer esse procedimento de plantio, ok? Os espaçamentos mais utilizados para o plantio da batata doce variam de 80 a 100 centímetros, tá? Entre leiras e de 25 a 40 entre plantas. Para solos muito férteis, tá? Recomenda-se espaçamento um pouco menor do que isso, ok? Então, você pode trabalhar aqui, ó, entre as leiras, tá? De 80 a 100 e entre plantas de 25 a 40, ok? Variedade de batata doce. Existe uma infinidade de batatas, né, de tipos de batatas aí. Dentre elas, né, polpa branca, casca creme, né, uma casca não tão escura, né, aí você vai ter a polpa alaranjada, né, casca também alaranjada, a polpa branca, casca alaranjada, tá, as fortificadas, né? A casca bem alaranjada, né? E a polpa também, tá? Tendo algumas variações pequenas na coloração. A casca branca e a polpa branca também. A polpa creme, casca roxa. A polpa branca, casca roxa, né? E a polpa roxa, casca roxa também, tá? Então, geralmente, quanto mais escuro o material, significa que você tem quantidades de determinado nutriente um pouco mais elevadas, tá? Então, os materiais um pouco mais coloridos são também um pouco mais ricos nutricionalmente. A Embrapa ela tem um material bem bacana, né, que é uma batata biofortificada, que é justamente essa laranjada aqui, que ela inclusive é utilizada em alguns programas de alimentação escolar como maneira de garantir a segurança alimentar das crianças, né? Disponibilizar nutrientes de maneira adequada para o bom desenvolvimento delas, ok? Tratos culturais. Então, os principais tratos culturais são a capina e a amontoa, tá? Então, a capina é geralmente realizada manualmente, uma vez que não existem herbicidas registrados para essa cultura. Em condições de alta infestação por gramíneas, alguns produtores utilizam graminicidas de uso geral, tá? Como o fluazifop B-butil, né, que é o fusilade ou algum herbicida similar. E adota-se também a aplicação de paraquat, né, o gramoxone ou similar, que é um herbicida dessecante, portanto utilizado em pós-emergência das plantas daninhas. Então, aplicado quando as plantas daninhas estiverem de 10 a 15 centímetros de altura, utilizando-se um funil invertido, denominado de chapéu, né, para proteger a planta cultivada, proporcionando um bom controle de invasoras nas entrelinhas sem afetar a cultura, ok? O período crítico de competição das plantas invasoras se dá até aproximadamente 45 dias após o plantio e dependendo do clima e do ciclo da cultivar, é lógico.
Então, como referência, deve-se acompanhar o desenvolvimento, né, o crescimento das plantas e realizar a última capina quando a extremidade das ramas mais longas estiverem alcançando a base da planta da leiras vizinha, tá? Então, durante a capina, deve-se preservar as leiras, tá? E, e nesse momento a gente pode, inclusive, quando necessário, fazer a reforma de alguma leira ali que estiver desbarrancando, alguma coisa nesse sentido. A montua consiste nessa reforma da leira, né, quando necessário. Então, essa operação tem a finalidade de escarificar o solo, tornando ele um pouco mais frouxo e, portanto, com menor resistência ao desenvolvimento lateral das raízes, né, de reserva, e o que favorece a formação de raízes menos tortuosas. Né? Outra função da montua é vedar as rachaduras do solo formado pelo crescimento das raízes. Por meio dessas rachaduras, alguns insetos pragas fazem a postura diretamente nas raízes, favorecendo aí a sua danificação, tá? Então, observou que a leira começa a rachar, vai ali, faz uma montua, corrige a leira, tá? Para evitar problemas aí direto na raiz. A montua é geralmente realizada uma única vez, tá? Alguns dias após a última capina. Deve ser uma operação exclusiva, pois nesse caso o operador trabalha caminhando lateralmente, utilizando uma enxada para retirada de terra da entrelinha para a reforma da leira, né? E o tempo dado após a capina é necessário aí para que ocorra a desidratação e morte de plantas cortadas durante a capina, ok? Então, aguardar uns dias ali para que essas plantas elas sequem, né? A irrigação, período crítico. Então, primeira semana após o plantio, quando o solo deve ser mantido úmido, realizando-se irrigações leves e frequentes para evitar a desidratação do material vegetal, tá? Até que se formem as raízes. Após o início das brotações, as irrigações podem ser mais espaçadas dependendo do tipo de solo e devem prosseguir pelo menos até os 40 dias após o plantio, para promover um bom pegamento das ramas e um bom desenvolvimento vegetativo, ok? Em termos práticos, recomenda-se irrigar 2 vezes por semana até os 20 dias, uma vez por semana dos 20 aos 40 dias e uma a cada 2 semanas após os 40 dias até a colheita, ok? A colheita, então a planta de batata doce não apresenta um ponto específico de colheita. O momento da colheita é definido pelo tamanho, né, ou peso das raízes, que devem ter aproximadamente aí 300 gramas. A colheita pode ser antecipada ou retardada, dependendo da oportunidade de comercialização. Em condições ideais de cultivo, a colheita pode se iniciar aos 90 dias após o plantio, mas em geral a colheita ocorre entre 120 e 150 dias. A antecipação geralmente corresponde a uma menor produtividade devido à colheita de raízes de menor tamanho, ok? E a prorrogação do ciclo pode implicar em maior dano por insetos, por permitir maior número de ciclo de pragas, né, dentro da área, além de se formarem raízes grandes e frequentemente mais defeituosas, tá? Então, raízes muito grandes também a dona de casa acaba não gostando, né? Então, o ideal são batatas aí, né, de no máximo 300 gramas, que é um tamanho bom que a dona de casa consegue aproveitar adequadamente sem estragar o produto. A colheita sempre envolve muita mão de obra, mesmo quando algumas etapas são mecanizadas, né? Quando executadas manualmente, os agricultores escavam lateralmente as leiras, né, a uma certa distância da base da planta para evitar o corte e ferimento nas raízes. Então, ao revolver essa leira, as raízes são expostas, sendo então recolhidas e posteriormente lavadas, ok? A mecanização simples, né, ela consiste em revolver a leira, né, para expor as raízes. Então, para isso, pode ser utilizado diversos equipamentos que executam o corte do solo, né, ao lado da leira ou abaixo delas. Então, aqui a gente tem a foto, né, um exemplo desse equipamento. Geralmente são equipamentos semelhantes aos arados modificados aí, né, para facilitar a separação do solo, tendo à frente um disco vertical para cortar as ramas. Outra opção consiste em passar uma lâmina abaixo da zona da raiz, né, do crescimento da raiz, ou utilizar a colheitadeira de batata, tá? Então, a colheitadeira de batata é essa aqui que tem na foto. Então, as raízes ficam expostas, né? E aí os trabalhadores vêm, né, com caixas
recolhendo esse equipamento para depois você proceder com a lavagem, né, para fazer a entrega. Mercados brasileiros, a batata doce é geralmente comercializada lavada, tá? Essa prática deve ser evitada, pois prejudica a conservação e aumenta as perdas devido ao ataque de patógenos, né? Então você deixa o produto ali com uma umidade, né, excessiva por um período e pode facilitar a entrada de patógenos. O correto seria fazer a escova, né? Escovar as batatas para retirar a terra, elas aderidas, né? Se forem lavadas, deve-se promover um escorrimento da água aderida às batatas. Se houver necessidade de armazenamento, as batatas não devem ser lavadas, tá? Então colhe, guarda, tá? Se você for armazenar, ok? A lavagem é normalmente necessária quando a cultura é instalada em solo argiloso, que é a maioria dos casos, né? Para as nossas regiões. Em solos arenosos, as raízes são colhidas praticamente limpas, dispensando a escovação e muitas vezes até lavagem, né? A lavagem pode ser manual ou mecanizada. Ao utilizar lavador mecânico, ocorre geralmente o esfolamento da pele. Por isso, para se utilizar esse processo de lavagem, é necessário uma casca de raiz, a casca de raiz possua a mesma coloração da pele, para evitar que fique exposto, né? E aí comercialmente fica um pouco estranho, né? Você tem uma casca ali roxa e a polpa mais clara aparecendo, tá? Então acaba não ficando legal. A classificação. Então, no Brasil não existe uma norma oficial para a padronização da batata doce. Entretanto, nos principais mercados brasileiros, que é o caso do Rio de Janeiro e de São Paulo, há normas não oficiais de padronização de tamanho, tá? Que são as a seguir. Então, a batata tipo extra A vai de 301 a 400 gramas, a extra B de 201 a 300 gramas, a especial de 151 a 200 gramas e diversos de 80 a 150 gramas ou maiores que 400 gramas, tá? Então, geralmente quando cai no diversos, né, você seleciona as batatas, né, pela classe. Então, seleciona ali A, B, né, e especial, monta várias caixas, essa pré-seleção. Então, a extra vai ter um preço um pouco melhor que a extra A, vai ter um preço melhor do que a extra B, né? A extra B tem um preço melhor que a especial e geralmente os diversos têm um preço bem abaixo, né? Porque são batatas sem padrão, né? Aquela batata que você chega na gôndola do mercado, você acha de tudo, de batatinha pequena a batata gigante, né? Então ela não tem muito um padrão, tá? Então é uma batata um pouco mais barata. Quando você chega na gôndola e vê aquela batata tudo padrão, né? Tudo classificadinha, bonitinha. Então aquela batata geralmente ela tem um preço agregado um pouco maior por conta dessa classificação, tá? Então as batatas devem ser lisas, bem conformadas, de formato alongado e uniforme, com um diâmetro variando entre 5 e 8 centímetros de 8 centímetros, né? E o comprimento variando entre 12 e 16 centímetros. Isso para a classificação extra, né? Extra A. A embalagem mais utilizada é a caixa do tipo K, com capacidade que vai de 24 a 26 quilos. Doenças. As principais doenças que atacam a cultura da batata doce são o mal do pé, o nanismo e o ataque de nematóides, né? Então, o ataque de nematóides é bem complicado porque, em se tratando de uma raiz, né, é a estrutura perfeita ali para o nematóide atacar. No entanto, outras doenças também são frequentemente encontradas na cultura, ok? Então, o mal do pé, né, o agente causal é um fungo, o Plenodomus destruum. Então, pode ocasionar destruição total da lavoura e nas infecções tardias causar manchas e podridões nas raízes tuberosas. O fungo se instala geralmente na base da planta, formando uma necrose úmida que anela, né, forma esse anel aqui, ó, tá vendo? O caule e interrompe a absorção de água e de nutrientes, tá? Então, isso pode acontecer esse anelamento aqui tanto na raiz quanto no caule também, tá? À medida que a cultura se desenvolve, observa-se grande quantidade de material vegetativo seco e ramas com folhas murchas ou amareladas, tá? Justamente porque não há essa transposição do nutriente ali, né, da raiz para a parte aérea da planta. Então, ela acaba não tendo água suficiente, murcha, começa a amarelar porque não passa nutriente, ok? Além do emprego de técnicas de manejo integrado de pragas e doenças, né, o mal do pé pode ser controlado com a desinfecção de ramas com fungicida à base de
tiabendazole, né, o Tecto ou similar, com imersão durante 5 minutos em uma solução contendo 0,5% do princípio ativo desse produto, tomando-se cuidado aí na com a utilização de luvas, né, para o manuseio dessas ramas, ok? Aqui a sintomatologia visível da rama, né? Então, essa rama seca, né? Ela vai começar a amarelar até secar e morrer. Então, ramas sementes retiradas de partes mais novas das plantas resultam em menor incidência desse tipo de doença. Tá? Geralmente você pega uma região que não está atacada pelo fungo, ok? Nanismo. Então, o agente causal é causado por várias raças de vírus, tá? CPFMV, né? É o mundialmente disseminado, tá? Então, esse CPFMV, são vários vírus que causam essa doença, esse nanismo. Então, a doença se caracteriza por uma redução de toda a parte aérea da planta, formando folhas cloróticas, né, folhas escuras e pequenas, ramas finas e entrenós curtos. Entretanto, os sintomas podem variar desde uma suave clorose em forma de mosqueado, né, ou seja, uma clorose espalhada, né, sem alterações no desenvolvimento do vegetal, até lesões e necroses nas raízes. Uma vez, né, a planta infectada, não há recurso tecnológico para evitar o dano por virose. Portanto, além do uso de ramas sadias, todo esforço deve ser dirigido no sentido de evitar a entrada e a disseminação da doença na lavoura. Porque uma vez que pegou o vírus, né, o controle é o arranquio, é a destruição daquele material, porque não existe um produto que eu consiga aplicar que seja eficiente, né, no controle desses vírus. Nematóides. Então, nematóides são vermes, né, pequenos vermezinhos que ficam ali no solo. Então, vários gêneros de nematóides são encontrados atacando batata doce, mas somente o gênero Meloidogene e o Rotilenchulus são relatados como causadores de danos econômicos. Ao contrário do que ocorre em outras culturas, o dano maior não são devido ao estrangulamento e à queda da eficiência das raízes absorventes, né? E sim os ferimentos e as rachaduras feitas nas raízes tuberosas, tá? Então o problema é que ele causa um dano visual muito complicado. Então a dona de casa que vê aquele ferimento, vê aquela rachadura, ela não vai pegar aquela batata, né? E aí é prejuízo, né? Então isso ocorre porque à medida que se dá o crescimento lateral das raízes, né, a formação das reservas, os ferimentos feitos pelo nematóide, mesmo que minúsculos, se tornam orifícios, protuberâncias e rachaduras que depreciam, né, visivelmente o produto. Então fica uma raiz feia, né, e aí, ou seja, ela perde seu valor comercial. Outras doenças, né? Então a gente tem várias doenças fúngicas, micoplasmas, doenças bacterianas e outras doenças viróticas que também vão atacar essa cultura, tá? Porém com menor efeito de dano econômico do que essas que a gente abordou agora. Então, o controle, né? Conhecer o histórico da área, tá? Evitar aquelas que tenham sido cultivadas com plantas suscetíveis, né? Como quiabo, feijão, tomate, alface e batata, né? Batata inglesa. Então, essas culturas têm muitas doenças que transitam entre elas, né? Utilizar cultivares resistentes, né? Formar viveiros a partir de material sadio, utilizar nematicida nas áreas de viveiro, fazer rotação de cultura com arroz, com milho, com cana e outras gramíneas para tentar quebrar o ciclo do patógeno na área, fazer cultivo de crotalária ou outras plantas antagônicas, tá? Crotalária é uma ótima isca ali para, digamos assim, né, para nematóide. E eliminar soqueiras, né? Não deixar material vegetativo que vai servir de inóculo para a doença, né? Servir de contaminação inicial para o próximo cultivo. Então, fazer a eliminação dessas soqueiras. Pessoal, valeu, tá? Muito obrigado. Qualquer dúvida, me procurem. Até já.